Vamos. Minha tela tá na tela, produção. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, infelizmente, entra depois. Ah, dá para eu liberar aqui. Aparece o link para eu liberar. Eu vou falando liberando. Então vamos falar o que que é o Lux Day, o que que é essa novidade, o que que a gente está apresentando para o mercado ótico. Mas antes a gente vai passar um treinamento de conceito de vendas, coisas que eu acredito, coisas que eu aplico tanto nas minhas lojas quanto nos meus negócios, tanto na Menhad, em tudo, tá? Então, vou dividir essa apresentação em duas. Primeiro, eu vou falar sobre vendas e contratação de pessoas e como ter uma equipe hoje nesse ramo ótico que está tão briguento de gente roubando funcionário de todo mundo, de não tendo pessoas qualificadas. E depois eu vou apresentar no finalzinho o que que é o Clube Lux para vocês, tá? Então, opa! Primeiramente, quem sou eu, né? Um resumo rápido, não é todo mundo que me conhece, tá ok na tela, né? Para me conhecerem um pouquinho mais profundamente, né? Eu sou Davis Davoli, atualmente sou CEO da Menhad Brasil. Esse ano eu faço 9 anos cuidando da operação da Menhad no Brasil e alguns países da América Latina, que a gente está em expansão, especialmente México, Colômbia e Argentina, tá? Mas faz 25 anos já que eu tenho experiência em gestão de negócios e os últimos 18 anos foram no mercado ótico. Eu entrei no mercado ótico há 18 anos atrás e, como eu sempre costumo falar, o mercado ótico é como se fosse uma droga. Depois que você entra, é muito difícil você sair. Você não consegue sair. Conheço muita gente que tenta sair, depois volta, porque é um mercado apaixonante, é um mercado sensacional. Acho que todo mundo que está aqui tem paixão pelo mercado e comigo não é diferente, né? E o que que eu já fiz, né, na minha vida, nesse mercado ótico, nesses 18 anos? Eu já atuei com grandes marcas líderes em mercado, como Tag Heuer, Adidas, Gucci, Jaguar, Benetton, Missoni, Moschino, Converse All Star. No momento, eu trabalho com Alcentes, Scott Soda, Jaguar, Menhad, Benetton, entre outras marcas. Já fiz óculos para celebridades, já fiz óculos para grandes redes como Lojas Americanas, Centauro, Submarino, Netshoes. Então, eu já trabalhei, já rodei grandes marcas, globais, internacionais e também marcas nacionais, tá? O que que eu faço hoje, né? Além de cuidar de toda a operação da Menhad Brasil, parte comercial, financeiro, back-office, logística, importação, também mentoro algumas óticas pelo Brasil e sou investidor do ramo ótico, com 3 lojas no momento, tá? E as minhas experiências, o que eu sempre falo, né? Minha bagagem, o meu background, o que eu gosto de fazer, as minhas experiências global em vendas, que acho que é o primeiro ponto, né? Branding, gestão e expansão, tá? E meu superpoder, eu sempre falo, conectar e vender. São os meus dois superpoderes que eu acho que eu sei fazer melhor, né? E um adendo aqui que é legal, né? Quando a minha foi fundada no Brasil em 2017, esse ano é o nono ano, eu viajava dos 365 dias do ano, eu viajava 200 dias por ano visitando cliente. E isso me deu bagagem, me deu experiência. Visitei clientes de norte a sul, de leste a oeste, muitos clientes que estão aqui, inclusive já me viram nas lojas. E isso me deu uma amplitude de mercado, um conhecimento de mercado e uma visão de como é o nosso mercado, né? E acho que isso ajuda muito nesse projeto do Clube Lux. A gente sente a necessidade, a gente entende que o nosso mercado ainda está engatinhando na questão profissionalismo comparado com outros mercados, como o mercado supermercadista, o mercado de farmácia, e a gente precisa se profissionalizar cada vez mais. E o clube é uma gota de areia nesse mercado gigante para ajudar na profissionalização de quem estiver junto e para ajudar a gente a sair na frente, né? Porque isso é um movimento que vai ter que acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos. E quem sai na frente, é pioneiro, tem o benefício de estar em primeiro, né? Aqui, pessoal, eu fiz uma pequena apresentação do cenário atual, né? E eu sempre falo, é preciso evoluir ou você vai ficar para trás no mercado óptico brasileiro, né? Qual é o cenário atual das óticas no Brasil? Em 2020, a gente tinha, segundo a Abiótica, óticas registradas com KNAI Ótica, na Receita Federal, 32 mil lojas, 30 mil pontos de venda. Hoje a gente tem 72 mil pontos de venda, né? Quando você dobra de tamanho, né? É uma coisa óbvia, não dobrou o número de pessoas que consomem óculos, infelizmente. Então, o bolo que era desse tamanho, o bolo foi diminuindo, porque dobrou o número de óticas. E acho que
todo mundo aqui, depois vocês falam no chat para mim o que que vocês acham. Todo mundo aqui deve ter sentido isso, que na sua região, na sua rua, tinha uma ótica e você, e agora tem seis ou cinco, né? E é óbvio que isso acaba atingindo você de alguma forma, né? A primeira coisa que atinge diretamente é esse ambiente competitivo, ficou avassalador. A segunda coisa que atinge, como entraram muitas pessoas no ramo. Estou um pouquinho nervoso, mas daqui a pouco eu me solto, tá, pessoal? Entraram muitas pessoas no ramo que são investidores, que não são do ramo óptico, que tinha aquela lenda que o ramo óptico era vezes 10 e margem. Então, investidores de diversas áreas acabaram entrando no ramo óptico. E como eles não entendem tanto do ramo óptico, eles partem para o desconto, eles partem baixar a margem, queima de preço, óculos pronto com lente 299. E tudo isso acaba diminuindo a margem, espremendo a margem, e você já espreme a quantidade de atendimento que você tem mais concorrente e espreme sua margem. E o terceiro, a terceiro grande problema que isso gera nesse cenário é a mão de obra qualificada, porque dobrou o número de óticas, mas é impossível dobrar o número de escolas técnicas para formar esses técnicos em ótica, nessa velocidade que as óticas abrem, né? Não dobrou o número de técnicos formados e não dobrou o número de escolas que preparam esses técnicos, né? Então, o resultado é canibalização, um roubando o funcionário do outro, oferecendo vantagens que depois não se pagam, e esse mercado fica esse giro, troca absurdo, os salários lá em cima, e essas são as grandes dores do ramo óptico. Acho que todo mundo que está aqui concorda comigo que essas são as dores do ramo óptico, pessoal. Eu quero que vocês falem aqui depois para mim o que que vocês acham, né? Se essas são as dores principais. Vou tomar uma aguinha. Então, voltando, é, a gente vai, então, opa, por aqui. Esse é o cenário atual, tá? E aí a gente vai partir do princípio, vamos do começo, né? Eu vou entrar já direto, vou pôr meu dedo em vendas, e depois eu vou pôr meu dedo em contratação de pessoas. E uma coisa que eu vejo muito, como eu falei, visitando 200 dias por ano, visitando óticas, todo tipo de ótica, óticas PMG, óticas classe AB, óticas C, visitando shopping, ótica de rua, Nordeste, Sul, Norte, São Paulo, claro, capital, interior. Eu entendi que muitas óticas elas não entendem quem elas são. Elas não têm a sua identidade clara. E acho que isso é a primeira grande coisa que você precisa ter para você saber com quem você compete e tudo mais. Então, identidade clara, definir quem você é, não é para descobrir só os seus competidores, é para você também descobrir o seu cliente ideal, né? Eu acho que é muito importante você encontrar seu cliente ideal, você saber quem é o seu cliente ideal, e aí sim você fazer o seu trabalho de curadoria de produto, de decoração de loja, de atendimento, de apresentação, definir a identidade, né? Acho que antes de se aprofundar em venda, o primeiro passo é definir a sua identidade. E aí eu vou fazer um desafio, vou conversar aqui com vocês, vamos trocar bastante ideia. Você tem a sua identidade clara? Então vamos lá, eu vou começar do começo e eu vou listar as identidades que eu estou listando aqui no terceiro ponto e vou explicar cada uma para vocês pensarem. Eu acho que é muito legal vocês tomarem nota, vocês pensarem. Eu vou ver se depois eu consigo gravar a transcrição dessa aula e compartilhar ela com uma inteligência artificial e a inteligência artificial gerar os principais insights e eu compartilho com quem estiver no grupo, tá? Então vamos lá. Eu defino as óticas em seis óticas, tá? Eu acho que existem seis tipos de óticas, podem existir mais, mas para facilitar. Primeira ótica que eu vou falar, ótica de clínica, né? Por que ótica de clínica? São óticas que estão ali agregadas numa clínica, estão coladas numa clínica, ou tem uma parceria, um trabalho muito forte com médico, com visita de médico. Esse é um perfil de ótica, ok? Nenhum problema. Você é uma dessas óticas, porque se você é uma dessas óticas, você tem uma expectativa de receber um tipo de público que já vem direcionado, já vem. Provavelmente tem que ter um trabalho muito grande com o médico, com as receitas, para ele direcionar a questão de lentes que você trabalha, lentes que, né, as lentes corretas e não as lentes que ele recebe as visitas do mercado, tá? O segundo tipo de ótica que eu costumo falar, a ótica tradicional da cidade, né? O que é a ótica tradicional da cidade? Aquela ótica que está na segunda ou terceira geração, veio de pai para filho, tem tradição na cidade, tem uma grande carteira de clientes
E, em muitos casos, ela é a ótica tradicional da cidade, ela tem uma grande carteira de clientes, ela não explora isso, tá? Isso acontece toda hora. Então, vamos pensar se você é essa ótica. A terceira ótica, que eu vou falar aqui, às vezes as pessoas dão risada, pessoal, tudo que eu estou falando aqui não tem nada contra nada, tá? Não existe fórmula secreta, não existe fórmula de bolo e não existe bala de prata. Eu estou listando os tipos de ótica para a gente entender quem você é e depois eu vou chegar no meu raciocínio de como a gente vai aplicar vendas dependendo de quem você é. Ótica Carol disfarçada. Será que você é uma ótica Carol disfarçada? O que que seria uma ótica Carol disfarçada? Tem tudo que tem na Ótica Carol, tem o visual da Ótica Carol, tem a promoção da Ótica Carol, ela só não chama Carol, né? E o que que é ruim, às vezes, você ser uma Ótica Carol disfarçada? Você está competindo com uma potência, porque você tem os mesmos produtos e o mesmo visual, só que você não tem o mesmo desconto que a Ótica Carol, você não tem a mesma margem, você não tem as mesmas promoções que a Ótica Carol por ser, é, ser a dona da Ótica Carol é a maior rede de óticas, a maior rede de, a maior empresa do ramo óptico global, que é a EssilorLuxottica. Então você não vai conseguir competir com eles, porque você não vai ter a margem deles, você não vai ter o desconto deles. Então é uma coisa a se pensar, se vale a pena você ainda continuar sendo uma Ótica Carol disfarçada, tá? A quarta rede que eu falo são as óticas de luxo, aí é um pouco mais fácil de identificar, são as óticas premium com curadoria de luxo e produtos diferenciados, né? Essa é fácil identificar porque é um percentual pequeno do mercado, tá? Quinta ótica, que surgiu nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, né? As óticas digitais, elas têm sede, elas estão estabelecidas, mas o forte delas são as vendas no Instagram, internet, WhatsApp, tá? E o forte delas bate muito no óculos de sol e muitas vezes acaba atrapalhando a ótica tradicional, as outras óticas que estão na cidade, porque o digital eles queimam muito preço, a gente sabe disso, né? A gente acompanha, compartilha. Isso é importante saber. Você está nesse ramo, ou nesse segmento. E o sexto segmento, não deem risada, mas eu coloquei aqui a ótica Talibã, né? Que é a ótica que só vende coisa Sim, barata, óculos completo por sim, 199. E essa ótica, ela ainda não percebeu que ela concorre com mais de 68 mil óticas no Brasil. E ainda acha que vai ter sucesso. Gente, será que você é essa ótica? E se você é, será que os números seus que estão ali no vermelho não tá te mostrando a realidade que está na hora de mudar? Então, eu quis separar isso para deixar para vocês pensarem, tá? De novo, não tem certo, não tem errado. Cada um, né, no seu espaço, cada um dentro do que sabe fazer, do que aprendeu a fazer, mas não é porque você aprendeu a fazer até agora que, se não está dando certo, você não pode mudar, tá? E a partir daí, então, depois que a gente definiu quem que a gente é, quais dessas óticas eu sou, tudo está interligado, né? Eu sempre falo que assim, não adianta a gente ter uma curadoria de um produto X, focado para um cliente X, com a faixa de preço X, e o seu cliente ideal, o cliente que passa na sua loja, o cliente que está, o ICP que a gente fala, né, que é o Ideal Customer Profile. Esse cliente que você comunica e prospecta é o cliente que espera o produto Y. Por quê? Porque ou você é uma ótica tradicional, ou você é uma ótica de luxo, e você não está comunicando com esse cliente que entra na sua loja, né? Para pensar, será que a minha promoção que está lá comunica com esse cara que entra? Ou será que o produto que eu tenho é o produto que a pessoa procura? E aí por isso que as vendas não estão no tamanho que eu acho que elas deveriam estar? É a se pensar, tá? E essa comunicação com seus clientes são em vários aspectos, né? Eu acho que quando você define a ótica que você é, você precisa definir toda a sua comunicação. E a comunicação é uniformização, o vestimento dos seus colaboradores, dos consultores óticos, né? O design e a decoração da sua loja, o cheiro da sua loja, o ambiente da sua loja, o café da sua loja, a música que está tocando na sua loja, a anamnese da sua loja. Tudo isso tem que ser planejado, executado exatamente na linguagem visual do seu cliente ideal, o seu ICP, tá? Anotem isso, quem estiver no Clube Lux, a gente vai ter uma aula com um especialista explicando como identificar e como criar o ICP, essas personas, para que a gente possa trabalhar todo o negócio de modo correto, né? Então, pessoal, repetindo, definir quem eu sou, anota. Depois que eu definir quem eu sou,
ter a comunicação. E a comunicação não é só o jeito que eu vou falar com o cliente, é uniformização, design, decoração, cheiro, ambiente, música, anamnese, produto, tá? Depois, após a anamnese, a gente vai fazer a abordagem do produto. E isso é uma outra coisa para vocês gravarem, tá, pessoal? As lentes, todas essas 72 mil óticas do Brasil podem ter igual, porque todo mundo pode comprar Essilor, pode comprar Zeiss, ou pode comprar, enfim, qualquer outra das marcas de lente que existem, Hightech, entre outras, ou pode fazer a sua marca própria e cada um, todo mundo pode ter. Agora, produto, os produtos é curadoria. O produto é você, o produto é o seu trabalho. Então, as lentes é tabelado, o preço é tabelado, poucos fabricantes, todo mundo tem igual e a briga é sempre no desconto. Só que o produto diferencia a sua loja. Se você parar para pensar, a gente sabe que hoje em dia as óticas estão muito focadas em vender realmente lente, porque a lente é um produto que não tem estoque e dá mais margem. É um fato isso, tá? Acho que todo mundo aqui concorda. Só que a lente não diferencia você, porque todo mundo tem a mesma lente. O produto te diferencia. Então, independente de se você é qualquer uma dessas óticas ou se você é uma outra ótica que não está aqui, coloque aqui no chat depois a minha assistente, a agência. Depois, se tiver um chat, alguma coisa interessante, você anota, daí você coloca aqui para a gente conversar. Porque eu não estou conseguindo ver o chat. É, o produto diferencia você, cara. Pensa. A lente não diferencia você, o produto diferencia. Então, você precisa ter produto exclusivo, produto diferente, para você fugir da louca guerra de preços. Porque senão é só desconto, é só o desconto. Então, esse é o primeiro grande dica que eu dou. Se você quer realmente fugir da guerra de preços, fugir dos descontos e entrar num oceano azul. E curadoria de produto não quer dizer que seja um produto que custa 1.000, 2.000, 3.000 de custo para você vender muito mais caro. Não, não necessariamente. A gente tem pessoas criativas aqui, por exemplo, como a Diana, da Uneteri, que tem a marca dela feita no Brasil, feita no Rio, e ela criou um produto do cacete que só ela tem, ela consegue se diferenciar e consegue não ter briga, porque ela tá sozinha com esse produto. Então, esse é um exemplo, tá? No clube a gente vai ter curadoria de produto, trabalho de curadoria de produto, ensinar como fazer, abrir a questão dos independentes, a gente vai entrar mais profundamente nisso, tá? Então, só para finalizar aqui esse slide e pular para o próximo, lembre-se, lentes não são produtos sexy. Ninguém fica feliz de ter que sair e comprar uma lente. É fato. É um produto técnico. Mas armações e óculos de sol, sim, são produtos sexy, principalmente porque eles podem mexer o ponteiro da sua loja e pode mudar a identidade das pessoas. Por exemplo, eu estou aqui com 3 óculos que, se eu trocar o óculos, troca a minha apresentação. Por exemplo, eu estou com um AllSense, um óculos bacana, um óculos mais fashion, e se eu colocar um Menrad de titânio, o primeiro óculos feito com inteligência artificial, ele já me deixa mais sério, já me deixa outra pessoa, ele muda. Ele pode mudar a minha identidade. E se eu colocar um quadrado, eu fico com o cara mais sério do mundo, vou falar com o gerente do banco e pedir dinheiro. Então, as lentes não têm esse poder, as armações têm, tá? Só que hoje eu vejo muito ótico deixando essa parte da curadoria das armações de lado, esquecendo. A armação é um detalhe, a armação eu vendo qualquer uma. Gente, pensem diferente, tá? Mudar a imagem, vamos gravar isso aqui, ó, isso aqui dá corte. Mudar a imagem muda a percepção de valor. Porque aí a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor, tá bom? Até aqui tá ok? Tem algum comentário aí relevante? O pessoal tá gostando? Se alguém tiver dúvida, pessoal, coloque no chat. Nós estamos aqui com a nossa agência aqui, que está nos ajudando no braço direito. É, vou chegar na mão de obra, tá? Ó, nós estamos no slide 5, lá para o slide 10 a gente vai falar de mão de obra, de contratação de pessoas, de cultura e tudo mais, tá, pessoal? Eu vou continuar na parte da venda aqui, tá? Que eu estou seguindo um raciocínio. Então, eu acredito muito, muito nisso, tá? Venda é filosofia. Venda é sobre quem você é. Não é o que você vende. Não é, anotem, gente. Venda não é o que você vende. Vende é o que você é. A venda começa com autovalorização. Por que que algum dos maiores vendedores que estão aqui, eu vi que o Edu Óticas Vania aqui, um dos maiores vendedores do Brasil. Porque ele vende mais que uma outra ótica, um outro vendedor que tem o mesmo produto. Não é o produto.
Entendeu? Venda é você, a sua valorização. Energia, postura. A energia e postura atrai ou afasta. E se você corre muito atrás do seu cliente, você perde a autoridade. Você tem que criar essa sua autoridade. E como você cria autoridade? Postura, energia, vestimenta, o jeito que você aborda o cliente e a conexão, tá? Então eu vou conectar aqui no, vou continuar aqui no meu raciocínio. Espero que esteja dando para entender. Não sei se eu estou falando muito rápido ou se está ok, tá? Depois que a gente tem, então, lá, nosso ICP, o nosso perfil de cliente ideal, tá? Definido no slide anterior e de acordo com quem a gente é. Depois que a gente preparou a nossa loja para receber esse cliente, seja com mercadoria, seja com ambiente, seja com clima, seja com exposição. Agora a gente vai focar na energia da venda. Energia da venda. Eu, infelizmente, nesses, de novo, vou ser redundante, esses 200 dias por ano que eu viajo, visito cliente, às vezes dá dó de entrar numa loja e ver que a energia está baixa, os vendedores estão lá cabisbaixos porque ouviram um não. Gente, um não é a ponte para o próximo sim. A gente tem que estar com a energia alta, porque a pessoa entra na loja, ela já está triste na casa dela, ela não quer, ela quer energia, ela quer pessoas que se conectem com ela, né? Então, quais minhas dicas para focar nessa energia, né? Tem alta energia. Eu acho que a alta energia faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença, porque você precisa se conectar com as pessoas. A venda é conexão. De novo, a venda não é o produto que você vende, a venda é a conexão que você tem com as pessoas e a venda é sobre quem você é, né? Então, seja empático, simpático, energia alta e a energia atrai e conecta, tá? Se valorize. Eu acho que um dos grandes defeitos que eu vejo na ótica, e estou trazendo todos aqui, pessoal, e se estiver faltando, eu quero que vocês completem, se vocês concordarem, eu quero que vocês falem aqui para a gente no chat. A gente às vezes esquece de mostrar os diferenciais. A venda tem que ser mais do que somente eu cubro o desconto do vizinho. Ah, o cara veio com 20% de desconto. Eu vou falar com o meu gerente. Ah, eu faço 22, eu cubro. A venda é mais que isso, sabe? Ou a venda é mais do que, o meu desconto é maior que o dele. A venda é você mostrar os seus diferenciais. Por que que vocês existem? Por que que a ótica ABC ela existe há 30 anos. Contar a história da ótica, contar a sua história, né? Recentemente a gente fez uma série de lives com os nossos representantes que eu quis contar a história deles para o mercado. Por quê? Pô, tem um representante que está aí que trabalhou com Givenchy, com Gucci, com grandes marcas, todos eles trabalharam com grandes marcas e têm grandes histórias, e às vezes os clientes não sabem, ele acha que é mais um representante. Pô, ouve esse cara. Houve essa bagagem, e vocês têm uma bagagem gigantesca, muito maior que a minha de 18 anos no ramo. Por que que vocês esquecem de contar isso? Se vocês, sabe, o cara que abriu a loja do seu lado, tudo bem, ele também pode ser bom, ele pode chegar lá, mas se você está mais tempo, por que você esquece de contar a sua história? Por que você esquece de contar a sua bagagem? E você foca só no desconto, ou só ali na promoção, porque a gente precisa vender, todo mundo precisa vender. A gente vive de venda, né, pessoal? Então, alta energia, se valorizar, mostrar os nossos diferenciais, ser empático e isso, energia conecta, a alta energia conecta. E quando a gente conecta, você vende qualquer coisa. Quando a gente conecta, a gente vende qualquer coisa. A gente esquece o produto. A gente não está mais falando de produto. A gente está falando eu e você, você e eu. A venda é isso, é filosofia. Vender é filosofia de vida, tá? E, não menos importante, se importe com o cliente. Pergunta. Então, uma identidade visual semelhante ao padrão de atendimento. Ok. Gostaria, Uhum. gostaria de percepção correspondente ao mercado. A Aline falou aqui uma pergunta, né, muito interessante no chat. Ela tem a impressão que todas as óticas são iguais, e se você entra numa ótica e você acha que todas as óticas são iguais, você acha que todo mundo vende o mesmo produto e isso é commodity. É isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho essa percepção, mas eu vejo que o mercado ótico brasileiro mudou muito, evoluiu muito, tanto que eu estou viajando o mundo gravando, né, aquela blitz nas lojas para mostrar as óticas para você, para ver como a gente está bem evoluído. E eu acho que é isso, sim. Eu acho que vocês a pergunta foi muito grande, tinha que ser uma pergunta um pouquinho mais curta, porque é muito grande. Até para eu não perder o meu raciocínio aqui, eu tenho um pouco de TDAH, pessoal. É, eu acho assim, você como ótica, você tem que ter diferencial. Se você não tiver diferencial,
Aí sim é só desconto, é só preço. E se você é só preço, você vai ganhar de um cara que é franqueado da maior empresa do ramo óptico do universo, que ele tem margem gigante para dar, ele tem a maior promoção de lentes para dar, ele tem o maior desconto para dar. Você nunca vai ganhar desse cara. Você vai ganhar do chinês que compra, não paga imposto, traz contrabando? Vamos pensar esses caras. E aí é isso que está te levando, às vezes, muita gente levando ela para o buraco. A hora que ela olha lá, ela está vendendo, mas não está sobrando. Por quê? Porque ela não se valoriza, ela não faz curadoria, ela não entendeu quem é o cliente dela. Tudo isso que a gente acabou de falar. Então, eu acho que as óticas, elas têm que começar a mudar. Lógico, não é do dia para a noite, você não vai quebrar tudo e fazer do zero. Mas eu acho que você pode começar com uma vitrine, uma exposição, com preparar as pessoas que estão com você para ter essa alta energia, para ter essa autovalorização, para contar a história de quem você é e para ter essa venda como filosofia de vida. Venda é o que você é, não o que você vende. Edu falou aqui, relacionamento. A partir do momento que você está conectado com a pessoa, você tem você vende qualquer coisa, gente. Eu falo, eu não vendo. A gente na Mend, às vezes eu pego, né? Um exemplo. Por que que às vezes eu vendo para um cliente que o meu representante não conseguiu vender? Às vezes ele não se conectou. E, lógico, tem que se conectar. Venda é relacionamento, venda é conexão, venda é energia. E o último tópico que eu ia falar aqui, né? Se importe com o cliente, mas não seja desesperado. Se importe com o cliente, mas não seja desesperado. Quem corre atrás perde autoridade. Lembre-se sempre, você é autoridade no seu negócio, no seu ramo. E mostre sempre isso para o seu cliente. Mostre que você é diferente da ótica do lado. Mostre que você. Por que que o cara vende só no desconto? Mostre isso. Eu acho que tem um cliente nosso, o Gilson, ele faz muito bem isso. Ele mostra a diferença. Por que que o cara está dando desconto? Porque ele sempre fala, o cara é bom de vender desconto, eu sou bom de vender óculos. Senta aqui que eu vou te contar. Vou contar minha história, vou contar meu produto, vou contar minha curadoria, vou contar quem eu sou, vou contar como que vai ser a minha entrega. A pessoa fica encantada. Então, não seja desesperado, se importe com o cliente, mostre para ele quem você é e mostre seus diferenciais, tá? Uma outra coisa que completa muito o que eu estou falando, tá, pessoal? Isso aqui é um soco no estômago, tá? De todo mundo, tá? Ouvir para vender. Ouvir para vender. E tem uma estatística que 85% das vendas de sucesso são feitas por pessoas que ouvem os clientes mais de 70% do tempo, tá? Eu acho que pode ter muita gente que está aqui no ramo ótico, antigo, e antigamente a gente tinha aquele estigma que o vendedor, para ser vendedor você tem que ser malandro, para ser vendedor você tem que ter lábia, para ser vendedor você tem que conversar, você tem que saber falar de futebol, saber envolver o cliente. E venda é técnica. Venda não é só isso, tá? Ouvir para vender, escutativa. A gente tem que praticar a escutativa. Eu fiz uma pesquisa, eu joguei várias reuniões de venda que eu tive no chat GPT discutir com eles, eu não vou me aprofundar aqui para não desfocar na aula. Eu criei um conselho de vendas para os maiores nomes vendedores do universo, tá? E peguei e joguei algumas reuniões de venda para eles me darem insights. E eles repetiram sempre a mesma coisa: ouvir um pouco mais o cliente do que falar. E ouvir a nova forma de liderar no comercial, tá? A escuta ativa cria confiança. A gente ter aquela impressão de que a gente falar mais do que ouvir o cliente é bom, não, é o contrário. Escutar bem é vender com precisão. E quando a gente escuta o cliente, quando a gente faz perguntas, a gente só faz perguntas e deixa o cliente falar, a gente identifica dor e desejo antes da gente ofertar. Pensem nisso. Não é chegar e ofertar um produto para o cara, ou de repente um produto que a gente tem mais margem, ou um produto que está em promoção, ou um produto que a gente quer tirar da loja, ou um produto que ele falou que ele quer um óculos redondo. Ok. Mas quando a gente identifica as dores e os desejos, a gente oferta mais certo para ele. É difícil ele não concordar com a gente e não fechar a venda, tá? E uma coisa que eu sempre falo, né? É isso, a escutativa cria confiança. Vamos pensar, olha que engraçado. Vê se faz sentido, pessoal. Hoje, nós vivemos na era da atenção. Todo mundo concorda, né? Por quê? A gente compete a atenção com muita coisa. A gente compete a atenção com o Instagram, a gente compete a atenção com o WhatsApp, a gente compete a atenção com o Morango do Amor, com o Monjaro, política, com o Trump, com as taxas, com o chat GPT, com a tornozeleira eletrônica. É um bombardeio de informação. É um bombardeio. Às vezes o cara está na loja na sua frente e está no WhatsApp.
Ele está prestando atenção em outras coisas. Com esse bombardeio de informação, como que a gente se conecta com o cliente na nossa frente? Que também recebem um bombardeio Nenhum. de informação. O jeito de se conectar com esse cara é deixar ele falar. Escuta Monte. ativa. Mas escutar de verdade. Não escutar e ficar o cara falando, você respondendo um outro cliente no WhatsApp ou respondendo a sua tia. Ouça, pratique a escutativa, deixe ele falar. Quando você praticar a escutativa, você vai ter todas as informações, você vai identificar as dores dele, os desejos, porque ninguém quer mais ouvir ninguém, as pessoas querem falar no WhatsApp, ninguém mais liga. Quando o cliente está na sua frente, pratique a escutativa, deixe ele falar e identifique isso e vamos para a parte mais importante de todas, anamnese. Faça essa anamnese, faça a anamnese da venda. Repita comigo 3 vezes. Anamnese é a parte mais importante da venda. Anamnese é a parte mais importante da venda. Anamnese é a parte mais importante da venda. Por que que vocês não fazem anamnese? De verdade, todas as perguntas, todas. Por que que vocês não se conectam com esse cara? E trouxe um presente aqui para vocês, que é um plano de anamnese personalizado, que eu vou compartilhar depois com vocês aí, compartilho no Instagram, compartilho no grupo, que é um plano de anamnese personalizado para você imprimir e começar a fazer amanhã. Imprime na sua loja e faça. Cara, qual que é o seu nome? Data de nascimento, quantos anos que você tem, sabendo que o óculos tem o poder de mudar a imagem de qualquer pessoa, o que que você gostaria de passar quando a pessoa te vê de óculos? Você quer passar uma pessoa séria, uma pessoa mais profissional, uma descontração, que você é uma pessoa antenada, na moda, da onde que você é? O que você faz? Você usa óculos de manhã, à tarde, à noite para estudar, para trabalhar? Você é advogado? Bacana. E qual que é a sua especialidade? Anamnese. Pessoal, eu vou deixar isso aqui depois para vocês. Depois que vocês tiverem isso aqui, eu sei que muitos têm ou tiveram. Usem isso, tá? Tem comentário aí no chat? Tem. Desculpe, os antigos sempre nada. Competente. Os resultados são para ontem. O que esperar de um colaborador despreparado? A pessoa, o personagem humano jamais será substituído, com certeza absoluta, principalmente na ótica, se não por sua própria incompetência. Perfeito, quem falou isso? Davi. Davi, daqui a pouco eu vou entrar na questão dos colaboradores aqui, o que que eu acho, a minha opinião, tá? E como ajudar. Outra aqui, ó. Tem muito iPhone, eu não sei quem que é, mas tudo bem. Tem muita ótica perdida, não sabe o que vender nem para quem. Isso confunde o cliente também. Então é isso, pessoal. Eu já dei um plano ali no começo para vocês identificarem quem vocês são nessas óticas. Depois que vocês identificarem, fazer o match de qual produto você tem que ter, de como a sua loja tem que ser apresentável e de como é o discurso de venda, tá? Depois, lógico, eu não vou me aprofundar nisso aqui, posso me aprofundar até numa aula extra, mas isso, quem tiver no clube vai ter essas entregas, tá? Mas eu estou dando alguns caminhos que é para vocês pensarem e tentarem definir e aplicar isso na ótica de vocês, tá? Só continuando aqui no script da venda, antes de bater o martelo, para ir para o outro script da contratação de pessoas, né? Intencionalidade, ter intenção e a simplicidade vende, tá? A simplicidade vende, o excesso confunde. Foco em ações que geram 80% dos resultados. Venda com clareza sem florear o pavão. Eu falo muito isso, né? Assim, as ações que geram 80% dos resultados é escutar o cliente, entender a dor dele, apresentar os produtos que curam essa dor. Por exemplo, ele quer passar uma imagem mais profissional, ser reconhecido no trabalho, quer atrair mais cliente, e como que esse óculos certo pode ajudá-lo. A gente precisa perguntar, tá? A pior coisa que existe, e eu falo aqui, né, vender com clareza sem florear o pavão e o excesso confunde, é você bombardear o cara com 30 óculos, gente. Isso aí é coisa do passado, isso aí não funciona mais. Tem um cara, um mito do ramo óptico chamado Miguel Giannini, que ele ficava 1 hora ouvindo o cliente quando ele ia fazer um atendimento, e aí ele ia buscar, e ele vinha na bandeja com 2 peças pro cara. E o cara é esse. Ele era mágico, ele era diferenciado, mas isso foi treinável, e vocês também podem ser, entendeu? Então, entender e ouvir o cara e levar o óculos certo, o produto correto, é prova que você consegue se conectar com ele no nível que ele entende que você é um especialista, que você vai ajudar ele a fazer essa mudança na vida dele.
E aí não tem para ninguém. De novo, você não está vendendo óculos. Você está se vendendo, você está vendendo o seu conceito, a sua loja. Você está vendendo o seu expertise, o seu tempo de mercado. E aí o vizinho, né, com óculos corretos, aquela abordagem da ótica vizinha, falando somente preço do óculos ou lente mais óculos completo multifocal por 399, não tem valor. Então eu vou repetir mais uma vez. Quando você mostra o seu valor, e não somente o preço. Você tem que mostrar o seu valor, não o preço. Você vende valor. Quem vende preço não vende nada, tá bom? O pessoal ainda está entrando, pessoal, muito bom. Acho que o último tópico dentro desse tópico vendas, né? Não, tem mais um, tem mais dois tópicos de vendas, tá? Mas decisores certos, isso é uma outra coisa que a gente se confunde às vezes, tá? Falar com quem decide, encurta o caminho e valoriza o seu tempo, tá? Então, o ICP claro, né? O ideal, o consumidor claro, o Ideal Customer Profile, o perfil do cliente ideal, eficiência na prospecção. Verifique se o decisor está presente. O que que eu falo isso? Quantas e quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes chegam duas pessoas na loja, né? Acompanhadas, mãe e filha, marido e mulher. Grande parte do seu tempo é entender rapidamente, primeiramente, quem é esse cara, quem é esse cliente, e aí eu vou dar algumas dicas aqui. Então, quando esse cliente está na loja, você tem 15 segundos para você olhar para ele, a hora que ele já está estacionando, se a sua loja tiver estacionamento na frente, ou se ele está chegando, você tem que olhar para ele e entender o que que ele comunica. Porque a roupa comunica antes da pessoa chegar. O vestimento da pessoa comunica antes dela chegar, tá? Qual carro que ele chegou? É um carro importado? É um carro nacional? O cara é um carro que está tudo quebrado? É uma comunicação, gente. Não vamos ser, não vamos ser, como fala, meu Deus do céu, não é burocrata, não vamos ser, enfim, não vamos, é um fato. O carro comunica quem ele é. A roupa que a pessoa está usando comunica quem ela é. Qual roupa ele está usando? Ele está alinhado? Não vamos ser hipócritas. A gente é comerciante, a gente venda, a gente vive disso. Exatamente, não vamos ser hipócritas. O carro que ele chegou comunica quem ele é. A roupa que ele está usando comunica quem ele é. Qual perfume ele está usando? Ele está usando relógio? Qual marca é? Você tem que identificar. Isso é treinável. Como que é a preocupação dele com o visual? Ele tem preocupação com o visual ou não? Se ele tem uma preocupação com o visual, ele já é um cara diferenciado. Você já sabe que tipo de produto ele vai procurar. Qual celular ele tem? Ele usa iPhone? Ele usa Android? Isso faz diferença. Você já sabe o tamanho do bolso dele, né? Tudo isso influencia você entender o potencial desse cliente. E depois você vai fazer a anamnese, deixando ele falar o que ele faz. Sua empresa, lógico, às vezes a pessoa, quantas e quantas vezes eu estava na loja, eu já vi um cara entrando mal vestido, porque ele estava no trabalho, etc e tal. Ele é dono de indústria. Só que daí na anamnese a gente entendeu que o cara tinha um potencial gigante. E aí você entende, se conecta no nível que ele estiver, entende o tamanho do bolso dele e apresenta o produto ideal para ele. Essa conexão, gente. Quando você consegue fazer isso, o cara entendeu que você se conectou com ele, ele não vai na ótica vizinha, ele não, ele quer comprar de você. Ele se conectou com você. Ele não se conectou com o seu produto, ele se conectou com você. E o mais importante, tá? Aí é a parte mais importante que eu acho. Caso ele seja acompanhado, familiar, esposa, marido, pai, mãe, quem decide? E muitas vezes, se o cara está acompanhado da mulher, quem decide é a mulher, não é o cara, né? Quem decide? Quem é o decisor da compra? É a mulher? Então, 50% do atendimento tem a energia, a empatia, a conexão tem que ser com ela. O cara tá ali, mas ele olha para a mulher, ele põe. O que que você achou, meu amor? Ah, você tem que se conectar com ela. E como você vai se conectar com ela? Da mesma maneira. Entendeu? Entender, olhar, ver como ela é. Lógico, tratar bem, oferecer um café, uma água, enfim, tudo que você tiver na sua loja. Mas você tem que se conectar. Às vezes as pessoas, quantas vendas eu já fiz, eu já perdi, que eu não sou, eu errei muito e continuo errando. Só que eu erro erros diferentes, porque quando a gente erra, a gente tem que aprender com erro e errar erro diferente. Mas no começo da Menhard mesmo, cada 100 visitas eu via 80 nãos, 90 nãos para ter 10 sims. E quantas vezes a gente errou porque a gente se conectou com a pessoa errada e a pessoa decisora era outra, e a gente vai aprendendo. Então a gente tem que direcionar 50% da energia para o decisor, tá? E a hora que você entende quem é esse decisor e você dá atenção para os dois, você fecha a sua venda e você avança, tá? Bom, espero que até aqui está sendo claro, pessoal. Está fazendo sentido? Coloque aqui no chat, o chat está aqui na minha frente. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Eu queria que vocês falassem para mim, tá? Nós já estamos terminando, tá, pessoal?
Eu vou para o próximo slide, depois dos decisores certos, tá? Prospecção contínua e estratégica. Esse também é um grande erro do ótico. Infelizmente, o ótico espera o cliente cair do céu. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Opa, não tá saindo a água aqui. Infelizmente, o ótico espera o cliente cair do céu, tá? E a prospecção contínua e estratégica é muito necessário. Prospecção não tem hora. De novo, venda é filosofia de vida, não tem hora, tem filosofia. Prospecção 24/7 com propósito, pessoal. Então, vocês prospectam como novos clientes? Ou vocês não, vocês prospectam novos clientes? Ou vocês não prospectam e esperam ele cair do céu, né? A prospecção tem que ser 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como? Eventos sociais, supermercado, na igreja, no evento do seu bairro, na escola do seu filho. A sua antena, a bitola, tem que estar ligada sempre. E eu estou falando isso aqui para o dono da ótica, eu estou falando para o vendedor, estou falando para o consultor, estou falando para o estagiário que está começando na loja. Todos vocês, gente, a sua antena tem que estar ligada. Você está na fila da escola esperando seu filho sair e tem uma pessoa do seu lado que usa óculos. 50% da conexão com ela já está feita porque ela está na mesma escola que você. Ela tem, ela paga a mesma mensalidade, ela tem provavelmente o mesmo nível social, ela provavelmente tem os mesmos problemas que você tem. Puxa um papo com a pessoa, tudo bem, como que tá, puta, a escola tá difícil, né? As crianças estão reclamando que a aula não tá rolando, que tá muito difícil, que não tá tirando nota, ou sei lá, seja criativo, venda é treinável, se conecta com essa pessoa e você, você tem óculos? Puta, eu sou vendedor da ótica Abacaxiri, você não quer? Pô, vai um dia tomar um café para você conhecer, pô, posso te ajudar a melhorar seu visual, mudar seu visual, quando você quiser trocar de óculos, ou vai lá só para fazer uma limpeza, se conecta com essa pessoa. Quantas e quantas pessoas, e quanto mais idade a gente sabe, mais as pessoas usam óculos, gente. E por que não? Elogia a pessoa. Ai, que óculos bonito. Onde você comprou? Poxa, a gente tem modelos iguais, mais bonitos, menos bonitos, mais modernos, mais sérios. Se conecta com essa pessoa. Convida ela para um café, convida ela para conhecer sua loja, convida para conhecer a loja que você trabalha. De novo, vender é um estilo de vida, vender não tem hora. Prospectar tem filosofia. Eu fui numa imersão do Thiago Salvador. é, um abraço para o Thiago. Inclusive, ele tem também uma mentoria que é para um outro público que não é o mesmo público que a gente busca e legal, porque a gente está no ramo da educação. E na mentoria dele, no almoço, eu sentei numa mesa, olha que legal. E comecei a conversar com o Ótico, que era de uma cidade perto da minha, e comecei a perguntar. E ele começou a falar, e eu falei, poxa, sabe que eu sou da Mendes, assim, 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 eu posso te ajudar? Eu me conectei com o cara, na outra semana a gente vendeu para ele. Gente, eu fui intencional, a gente tem que ser intencional. A conexão, a bitola tem que estar ligada 24 horas por dia. Ou a gente é vendedor ou não é? Prospecção sempre, tá falando aqui o Fernando, Carmen, Aline. É isso, gente. Prospecção sempre. Vender é um estilo de vida. Não cai do céu o cliente, tá? Dobrou o número de óticas no Brasil. A gente tem que dobrar o nosso esforço, né? E agora eu vou para o último trecho da venda, tá? Eu sei, infelizmente, a gente não tem 3 horas e não tem 3 semanas para fazer várias aulas para destrinchar, mas eu quero dar um overview de todas as estratégias que eu uso. Já falei várias e vou falar uma que é muito importante. Eu tenho certeza que o Edu aqui da Vani e outros aqui fazem essa estratégia. Conexão digital, tá? Gente, estamos em 2025. O brasileiro passa, não sei se vocês sabem, 3 horas por dia, todos os dias nas redes sociais. 3 horas por dia. Somos o país que mais passa tempo em rede social. E nos finais de semana é muito mais tempo, tá? E mais uma dica que eu vou dar para vocês. Depois vocês podem pesquisar, depois vocês podem me abordar também no Instagram, mandar mensagem no grupo. Eu vou ver o que que eu tenho de material que eu posso compartilhar com vocês. Mas, claro, quem participar do clube vai ter uma aula exclusiva disso com um especialista fora da curva, é o propósito ter especialistas fora da curva ensinando, né? Social selling. Vocês já ouviram falar dessa palavra social selling? Que é nada mais, nada menos que abordar e se conectar com seus clientes nas redes sociais. Se é importante você se conectar com o cliente que entra na sua loja, então entra 10 clientes na sua loja por dia, você se conectar com, sei lá, são 3 vendedores, às vezes, você conectar com dois, três, quatro. Você imagina você poder se conectar com 100, com 200, ou com quanto você tiver.
energia para se conectar. Social selling é abordar os seus clientes na rede social. Por quê? Eles estão lá o dia todo. Por que que você não está lá se conectando com ele? De novo, venda é conexão, venda é estilo de vida, venda é energia alta. E se você ouviu ou não ouviu falar dessa palavra social selling, eu vou falar um pouquinho dela, né? Que é isso, nada mais do que estar nas redes sociais e se conectar com os clientes. O brasileiro fica 3 horas por dia nas redes. Se ele está lá 3 horas por dia, todos os dias, e ainda mais no final de semana, por que que você não está lá falando com ele? E não é só falando, né? Depois que você definiu quem que é o seu cliente ideal, tudo parte daquilo, pessoal, que a gente falou lá no começo. Quem que é o seu perfil de cliente ideal? É esse cara que você tem que abordar, porque esse cara, se for na sua loja, é o cara que você vai ter o produto dele, é o cara que você vai ter a sua loja para ele, é o cara que você vai estar preparado para falar na mesma língua que ele, tá? Abordar ele, seguir o cliente, comentar, não chamar ele no Instagram, no direct e falar, viu, vem conhecer minha loja. Porra, criar relacionamento, se conectar, para se conectar, como se fosse um namoro. Curte uma foto, comenta uma foto que ele tá com óculos, pô, que óculos bacana, legal. Comenta uma foto que o cara postou lá, uma pessoa teve algum curso, algum acontecimento, sucesso, parabéns. Vai se conectando com a pessoa, vai fazendo essa prospecção ativa e contínua no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em todos os locais que esse seu cliente ideal está. Eu vou te falar, na pandemia, tem alguns representantes, que inclusive alguns estão aqui, que não trabalhavam com a gente na Merd e que se conectaram com a gente. Eu não sei se foi intencional ou não, às vezes não é intencional, e se foi intencional, que bom, que deu resultado. E eles se conectaram com a gente conectou, a gente trocou ideia, a gente foi falando, eles acabaram vindo trabalhar com a gente, ganharam dinheiro com a gente ganhou dinheiro com eles. É isso. Conexão, vendas é conexão. E se você consegue fazer esse social selling, estar onde as pessoas estão, se conectar com elas, comentar, curtir, seguir, bater papo, você vai longe. Você não tem limite, você não vai ter reclamação que na sua loja não entra ninguém, porque você está laçando os seus clientes, né? Você está pescando, como a gente fala, né? Pescando de rede, porque tem muita gente. Então, defina quem é seu cliente ideal, tudo aquilo que a gente já falou, defina quem é o perfil da sua loja e faça social selling, tá, pessoal? Depois eu vou ver se eu consigo compartilhar um paper que eu vou fazer um textinho, vou compartilhar no LinkedIn e vou compartilhar com vocês, tá? E quem quiser falar mais, me manda, é, por favor, no Instagram direct, quem quiser bater papo, tá? Vou ler aqui algumas perguntas, tá? Para eu ir para o próximo assunto agora da contratação das pessoas. Já foi quase uma hora de aula, já foi uma hora aqui. Você acha que a maioria das óticas faz um estudo de mercado antes de abrir para selecionar? Não, não acho. As pessoas não fazem. Pessoal, é que aqui a gente não pode amplificar tanta aula, porque daí eu vou na parte de planejamento, vou na parte de planejamento estratégico. É muito longo e eu estou focando em venda e contratação de pessoas. Mas não, as óticas não fazem estudo antes de abrir. As óticas abrem porque tem 5 óticas nessa rua, deve ser bom o ponto, eu vou abrir. As óticas não fazem o estudo do perfil do cliente ideal. As óticas não fazem uma curadoria de. Infelizmente. Mas a gente pode ajudar vocês. A ideia é ajudar. Quem não fez, pode fazer. Quem não fez, nunca é tarde. Nunca é tarde para ser o que a gente não foi, né? Eu acho que nunca é tarde para aprender. Eu acho que o único jeito de você ter um insucesso na sua vida é você ficar travado na sua vida e falar: eu sei tudo, eu não vou aprender, eu não preciso aprender. O que eu estou fazendo está certo, tá? Então é isso. Bom, posso para o próximo assunto? Deixa eu tomar um gole de água, que eu estou com a garganta seca, uma hora falando. Então, pessoal, abordei aqui vendas. Coloca no chat aqui, pessoal, rapidinho. Fez sentido? Alguma coisa que vocês vão conseguir absorver e usar amanhã, seja a anamnese, seja tentar identificar quem é o cliente ideal, seja tentar identificar, você já identificou que ótica você é, e aí você vai amanhã olhar para o seu produto e ver se ele conversa com o que você é. Às vezes você tem um produto mais caro do que a ótica você é, ou às vezes você só tem produto barato e a sua ótica está atendendo um pessoal mais caro. Coloca aqui nos comentários, que a gente gosta de comentário. Fez sentido? Se fez sentido, coloca. Fez sentido, é legal. Tá fazendo sentido. Eu acho que dá para absorver alguma coisa, tá? Então agora eu vou falar de dicas e as maiores dicas e insights para você resolver a contratação de pessoas de rotatividade no seu negócio, tá? Eu tô, os slides, eu tô com poucos slides, mas eu tô com muito conteúdo. Então, os slides ilustrando, dando um overview e os conteúdos eu vou falando aqui para vocês, tá? Esse aqui, eu acho que é o mais legal para vocês.
anotarem, enfim, de novo, depois eu vou compartilhar a transcrição, vou tentar compartilhar tudo com vocês, mas liderança autêntica, tá? Gente, ninguém acorda cedo e tem vontade de trabalhar num lugar onde não tem um líder autêntico, tá? Ninguém, eu sei porque eu também estou aprendendo a ser líder, eu estou aprendendo a fazer coisas que eu não fazia no passado. Enfim, é igual ser pai, né? Ou ser mãe. Ninguém, o seu filho, quando seu filho nasce, você nasce como pai, como mãe. Ninguém aprende a ser pai, não tem curso de pai e mãe, você aprende na raça. E eu acho que um pouco de liderança também é aprender na raça, né? Lógico, quem tem mais tempo de ótica e teve outros líderes para ensinar, mas tem muita gente que aqui que é self-made, saiu do nada e montou e foi e também está aprendendo na raça. Então, assim, primeira coisa que eu falo, cuidado com microgestão e perda de energia. Quando a gente controla excessivamente a sua equipe, diminui a autonomia e a criatividade da equipe, o resultado é baixo, é desmotivação e baixa produtividade. E quando a equipe está desmotivada, ela vai embora. Simples assim. Ainda mais se amanhã ela abrir a boca, ela tem 10 lugares para ir trabalhar. Porque, de novo, dobrou o número de óticas no Brasil, não dobrou o número de pessoas preparadas, porque é impossível, não tem cursos para preparar tanto técnico em ótica, e tem 10 vagas para uma pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Então, desmotivação, a pessoa vai embora. Então, tente microgestão de energia, libere as pessoas para elas serem criativas, para elas terem mais autonomia. E isso vai ajudar vocês a terem menos pessoas desmotivadas e menos chances das pessoas irem embora. Eu vou mais profundo, tá, pessoal? Eu estou lendo aqui os três quadradinhos. Outra coisa, a melhor versão de você vende mais. Empodere a pessoa. A liderança é a sua autoliderança e que você deixa as pessoas serem líderes delas também, né? Para ser um líder eficaz, você precisa se liderar, ter autenticidade e propósito e passar a encorajar as pessoas a ter isso também, né? Elas precisam ter isso e você precisa ajudar elas a ter isso, tá? E a autenticidade atrai clientes, tá? Atrai talentos e fortalece a cultura. Quando você lidera de uma forma genuína, as pessoas respondem positivamente e se sentem inspiradas a seguir seu exemplo. Ela se sente parte quando você é de verdade. Não quando você está falando uma coisa, o cliente sai e você faz outra. Quando você é autêntico, você atrai essas pessoas e as pessoas, porra, bacana, é aqui que eu quero estar, né? E aqui vamos as dicas, né? Os maiores problemas de contratação de pessoas e rotatividade. Eu respondi muitas caixinhas de pergunta aí nos últimos 15, 20 dias que a gente está rodando nesse lançamento do Clube Lux. E como contratar? Gente, a maior pergunta que vinha é: como contratar se ninguém quer trabalhar? Se ninguém quer compromisso? Como? E eu respondia sempre a mesma coisa, mas aqui eu não vou responder com uma pergunta, eu respondia com pergunta. Ah, você iria trabalhar na sua loja? Você tem vontade de acordar cedo e trabalhar na sua loja? Você está motivado? Domingo, você está com tesão de ser segunda-feira? Se você não está, se o seu funcionário não está, então tem alguma coisa errada. Mas vamos lá. Eu lembro que antigamente, na época do meu avô, as pessoas tinham orgulho de falar que trabalhavam na empresa A, B ou C. Na verdade, as pessoas eram chamadas como o David da Adidas, ah, o Joaquim da Home. Ninguém chamava o Davis da Avon, é o Davis da Adidas. O sobrenome da pessoa era o lugar que ela trabalhava, porque ela tinha orgulho, ela ficava 20 anos, 30 anos na empresa. O que mudou? O que se perdeu? Ah, é a geração atual? Não é a geração atual. Porque a geração atual tem 18, 20, 25 anos. Pessoas de 40 anos também estão tendo esse problema. Pessoas de 45 anos também estão tendo esse problema. Sabe o que mudou, pessoal? Sabe o que se perdeu? A conexão. Lembra que a gente falou na parte de venda que a gente tem que ter conexão com o cliente, gerar conexão, gerar o rapport, que eu nem falei essa palavra, mas a palavra é rapport, gerar conexão, a energia de gerar conexão com o cliente. A gente perdeu a conexão com o colaborador, com o funcionário. A gente precisa se conectar com os colaboradores e funcionários da mesma coisa que a gente precisa se conectar com os clientes. Por quê? O colaborador ou funcionário, ou seja, o jeito que você gosta de chamar, nada mais é que um cliente. Ele é seu cliente interno. E se você precisa vender para o cara que está entrando na sua loja, você precisa vender a sua empresa e você para o seu cliente interno, que é o seu colaborador. E se você não está se conectando com ele, você está só achando que por causa do salário ele vai ficar lá porque você já faz demais de pagar o salário dele, desculpa, pessoal. Por isso que você perde colaborador. Por isso que você perde funcionário. Por isso que ninguém para na sua loja. Então, eu vou dar algumas dicas, tá? Eu faço isso.
Deixa eu ver se eu tenho aqui tem um exemplo aqui da Mendes, tá? Eu faço isso, tem outras coisas que eu vou dar dica aqui também, e aí cada um vai pegar e vai colocar isso dentro do que cabe da sua loja, definindo quem você é, do seu ICP, de como você tem de margem e tudo mais, tá? Tudo está conectado. Então, nos conectar com os colaboradores. Para poder vender, você precisa se conectar com os colaboradores. Do mesmo jeito que a gente vende para o público final, a gente tem que vender para os clientes internos, tá? Imagina, outra coisa, tá? Segunda dica. Você imagina se a gente gastasse a mesma energia. Eu tô falando achando que vocês gastam energia alta, hein, pessoal? Tá todo mundo com energia alta da venda. Eu sei que tem gente que não tá, e tudo bem, mas a partir de amanhã vocês vão estar. Porque o passado não influencia o presente. O passado ficou no passado. Daqui para frente vocês podem fazer diferente. Imagina se a gente gasta essa mesma energia que a gente usa para vender, que a gente usa para prospectar o cara na rede social, que a gente usa no marketing, que a gente usa quando a gente panfleta, a gente usa quando a gente faz um evento, para contratar pessoas. E mais ainda, para manter as pessoas, fazer elas pertencerem às decisões da empresa, elas entenderem que elas são importantes, falar para elas isso. Também estou aprendendo, pessoal, não sou perfeito. Tem gente da minha equipe aqui, espero que eles não estejam dando risada de mim por trás. Falar isso para elas, compartilhar as vitórias e valorizar. Então, energia alta para contratar pessoas, o mesmo tempo que você gasta com venda, você separar esse tempo para contratar a pessoa, o mesmo tempo que você gasta com venda, você gastar para fazer elas pertencerem às decisões, entender que elas são importantes, falar isso para elas, compartilhar as vitórias, compartilhar os desafios, pedir as opiniões e valorizar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma equipe foda na Menra de Brasil. Eu acho que eu tenho uma equipe foda, né? Não vou falar que é a melhor equipe do mundo, porque a melhor equipe do mundo é a que vai entrar amanhã. A gente sempre tem que buscar mais. E eu sempre tento fazer as pessoas buscarem mais, conhecerem mais, estarem, não parar o conhecimento nunca. Então, a equipe da minha rede de hoje é pior que a de amanhã e é muito melhor que a de ontem. Mas eu tenho uma equipe foda lá, tanto interna, né? Os 9 pessoas que estão lá com a gente no back office, quanto externo, nossos representantes, tá? E eu tenho certeza absoluta, e se tiver alguém aqui de representante, pode falar no chat se eu estou mentindo ou não. Se eu estiver mentindo, você pode falar também. Que a maioria está lá por causa de mim. Eles estão lá porque eu tô lá. Eles estão lá por mim. E eu tento retribuir e me esforço para melhorar cada dia mais em várias coisas, me conectando com eles, tentando ajudá-los da melhor forma possível, dando todo o suporte, elogiando, fazendo eles participarem das decisões e pagando a todos eles mais que a média do mercado. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Uhum. Pagando eles mais que a média do mercado. Meus representantes ganham mais que a média do mercado. Os meus funcionários da Menhard ganham mais que a média do mercado na cidade que a gente trabalha. Os funcionários da ótica ganham mais que a média do mercado. Isso é valorização, gente. Valorização é Pix na conta. Desculpa, tá? Verdades duras sendo faladas, e é o que eu estou falando para você. Então, e além disso, se você se conecta, se você tem alta energia com essa turma, se você dá o apoio, se você participa das decisões, eles nunca vão deixar você, meu amigo. Eles não vão na ótica do lado por R$ 500 a mais. Então, mentalidade. Eu acho que a grande parte da minha mentoria, que eu estou lançando esse Clube Lux, esse clube de mentoria, que vão ter outros mentores fantásticos, é ajudar vocês a mudar de mentalidade, porque só a mudança de mentalidade leva você ao próximo nível. Se você ficar na mentalidade que, esquece, então fica aí. Então fica aí. Absorve alguma coisa aí, obrigado. E tá tendo sucesso? Então tá bom. Então pode ser que a gente esteja errado. Então é isso, gente. É, recapitulando, usar a mesma energia que a gente usa em vendas para contratar pessoas, usar mais energia para manter essas pessoas, fazer elas pertencerem às decisões, entender que elas são importantes, fazer, valorizar elas, compartilhar as vitórias, falar para elas o quanto elas são importantes e pagar mais que a média do mercado. Quando você tem isso, você tem tudo. Você não perde gente, você não. Cada pessoa que a gente contrata errado, vocês sabiam que cada pessoa que a gente contrata errado, você treina, você fica com a pessoa, você perde um ano entre contratar errado, treinar a pessoa trabalhar, ela dá errado, você tentar salvar ela, ela dá errado e ela sai da sua empresa. Você perde um ano. Vezes X pessoas que passaram na sua loja, é isso. Então, é isso, pessoal. Dá.
pagar mais que a média do mercado, dar benefício para os clientes internos, que outros locais não têm, porque eles vão ficar com vocês muitos anos. Todo mundo que está na média está lá 5, 6, 8 anos, 7 anos. Os próprios representantes, a grande maioria que está lá está há muito tempo. Todo mundo que entrou não saiu, ou quem saiu voltou. E, e é isso. Então eu espero não ter perspectiva de perdê-los para uma oferta de concorrente. Pode acontecer, sim, o mercado está aí também, né? Acontece. Então, vamos lá. Anotação para a gente finalizar. Vender o seu estilo de vida, a sua empresa, o seu projeto para o seu colaborador. Vender o seu estilo de vida, a sua empresa, o seu projeto para o seu colaborador. Pedir a sugestão dele em como a empresa vai ficar melhor, vai ficar mais agradável. O que faria ele acordar no domingo? Pô, amanhã é segunda eu quero ir vender, eu quero estar na loja. O que que faria isso? Tá? O que que faria isso? Lógico, gente, a gente está falando um modo hipotético, mas sim, é importante a pessoa não. Ah, que merda que é segunda-feira. Eu não acredito que amanhã é segunda-feira. Gente, esse aí é o começo do fracasso de todo mundo, porque esse é o começo de ela puxar a outra pessoa para baixo, e quando todo mundo puxa para baixo, ninguém vai para cima, gente. Pagar mais que a média do mercado, e aqui não é meio termo, pagar mais que a média do mercado, sim, de novo. Funcionário feliz é Pix na conta, tá? Mostrar uma perspectiva, um plano de carreira para ele. Ele pode virar gerente, ele pode liderar uma área nova de venda na empresa. Nem todo mundo quer ser gerente, mas eu quero liderar uma área nova de venda na empresa. Por exemplo, eu quero liderar uma área de clientes externos. Vamos criar uma área para visitar uma vez por semana, eu tirar meio período do meu dia e visitar grandes empresas, fazer convênios. Vamos criar uma área de venda digital. Eu vou liderar essa área de venda digital. Eu vou fazer um curso, eu vou me aprimorar, eu vou entrar no Clube Lux para aprender com as referências do mercado brasileiro, gente que fatura milhões e milhões, vai me ensinar a vender digitalmente, como abordar o cliente e vender digital. Você sabia que você pode ter uma loja, a sua loja, o seu estoque, pode ser mais uma loja digital, e você pode só ter uma pessoa para fazer esse trabalho? Por que não? Por que você não pode pegar uma pessoa que está lá já e dar a oportunidade dela fazer isso? Por que você não compartilha isso, né? Para ele ter uma perspectiva futura de crescimento financeiro e intelectual. Que é o intelectual. Quando a pessoa cresce financeiramente, ela cresce intelectualmente. Ela vai visitar outros lugares, ela vai visitar outros restaurantes, ela vai crescer intelectualmente. E isso vai, é uma roda que não termina, gente, tá? Colocar o seu colaborador em cursos e eventos. Por exemplo, a gente teve o Managed Experience que foi de graça. A gente vai ter uma segunda edição do Managed Experience no final de setembro ou outubro. Por que você não levou seus colaboradores? Assista às lives, a gente tem conteúdo como live, podcast. Nós temos, outras pessoas do mercado tem, porque vocês não fazem o dia, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente vai ver meia hora de um podcast de negócio. É criatividade. Por que a gente não participa isso? Tem, quem vai estar no Clube Lux tem o C8 Club, que é um clube de mentoria de preparação de mentalidade dos funcionários, e a gente está dando isso para os associados gratuitamente para eles distribuírem para os seus funcionários. Depois, quem quiser aqui também a dica, eu dou a dica para vocês, vocês podem assinar e participar. Por que vocês não fazem isso, sabe? É, participar, fazer essas pessoas entenderem que elas são parte do negócio e ela nunca vai te largar, gente. Ela não vai largar sua mão. Porque a pessoa quer estabilidade. Um funcionário, ele não gosta de ficar. Não achem vocês que o funcionário gosta de ficar pulando de ótica em ótica. Eles não gostam. O cara quer daqui 6 meses. Puta, mas será? Vou tentar ali. Puta, mas será? Vou tentar lá. Não, ele quer estabilidade, ele quer um plano que ele possa crescer para crescer, para você ganhar mais, ser feliz, gente, né? Por que não entrar na mentoria e levar um cara, um líder desse junto com você? Por que não? Eu vejo um erro grande no ramo óptico. Por que vocês não levam seus funcionários nas feiras, gente? Não estou falando de Inamido na Itália, não. A Biótica, a Jorsul, Fenótica, ou outras feiras que tenham. Leva eles para mostrar as novidades e tendências. Fecha a loja um período da manhã, ou tira 2 de manhã e no outro dia tira 2 da tarde. Não sei, por que vocês não fazem isso, sabe? Todo mundo gosta e precisa sair do ambiente de trabalho para pensar estrategicamente. Não é só o dono que precisa pensar estrategicamente. Você precisa fazer as pessoas pensarem estrategicamente. Por que que seus colaboradores seriam diferentes? Tá? Pessoal, fez sentido? Será que o chat aí, como está o chat aí? Bom, termino aqui essa parte de vendas e contratação de pessoas. Fez sentido? Falem para mim que fez sentido. E eu vou agora para a segunda apresentação, rapidamente. Obrigado aos guerreiros que estão aqui, às 9h16 da noite, numa segunda-feira, depois de um dia árduo de trabalho. Mas eu já vou direto ao assunto, porque daí a gente acelera o passo. E eu vou apresentar rapidamente para vocês se fez sentido essa aula.
De novo, vou gravar essa transcrição, vou deixar essa transcrição, vou tentar compartilhar com vocês. Se fez sentido essa aula, imagino que faria sentido eu estar com vocês durante um ano num clube de mentoria com grandes feras do mercado. A gente já está com 17 grandes óticas do Brasil confirmadas dentro desse clube e a gente quer chegar em mais. Mas, enfim, eu vou fazer uma pequena apresentação do que é esse Clube Lux para vocês entenderem, tá? Esse é um projeto solo do Davis, tá? Cadê aqui? Vamos lá. Então, o Clube Lux, a ideia é preparar a transformação do mercado óptico, tá? Fazer o óptico deixar de ser um óptico, tornar um empresário e transformar o seu negócio. Realmente esse é o nosso intuito, tá? Fazer você deixar de ser um óptico e ser um empresário, transformar o seu negócio, tá? E eu já falei aqui quem sou eu. Vou pular esse slide. Tenho 18 anos de experiência no mercado óptico, 25 anos de experiência em negócios, como líder de negócios, e 18 anos no mercado óptico, tá? E também aqui o cenário da ótica, que eu já passei, depois eu posso compartilhar essa apresentação com vocês. 2020 a gente tinha 32 mil óticas, 2025 72 mil, o número não para de crescer, mas o número de usuários não dobrou. Opa, o que aconteceu? Ah, tá. O número de usuários de óculos não dobrou, quer dizer, o bolo era grande, está diminuindo cada vez mais, tá, pessoal? Então a gente precisa evoluir ou ficar para trás. E aí a grande virada é o Clube Lux, tá? Ah, que é. Por que lux? Lux, no latim, é luz. A gente quer trazer clareza estratégica para o ramo óptico, tá? Lógico que a gente está focado no nicho de cliente. Isso não é para todo mundo, não são para 72 mil óticas do Brasil, mas é um clube premium de mentoria, estratégia e networking, tá? E o que vai ter nesse clube premium de mentoria, estratégia e networking? Acesso a conhecimento, conexões e experiências transformadoras. Você imagina, vai ter a minha liderança direta em ah, entregas presenciais e online, e eu vou ter mentores convidados de elite do Brasil todo, de todos os diversos assuntos, para falar de vários assuntos como vendas, como marketing, como networking, como expansão, como cultura e contratação de pessoas, entre outros assuntos, todos os assuntos que têm a ver com a ótica. E você imagina, o que que a gente pode fazer junto? Se a gente fez junto em uma hora aqui, vocês captaram algumas mensagens, algumas informações, se a gente estiver junto durante um ano, né? Se conectando, em grupo de WhatsApp, vocês com as maiores óticas do Brasil, trocando ideias, trocando estratégias, aprendendo, aplicando, e com esses mentores convidados e também comigo no one-to-one, eu com vocês, ou no grupo, que a gente vai ter um grupo muito forte, né? Eu acho que isso pode fazer total diferença na sua ótica, e a ideia é pegar a sua ótica, levar ela do ponto A para o ponto Z, fazer você evoluir 3 anos em 3 meses. Essa é a ideia. Então, fazer você mudar de ambiente, fazer você enxergar fora. Porque, assim, nós, quando estamos num negócio, a gente está dentro da garrafa. E quem está dentro da garrafa não vê o rótulo. Quem está fora da garrafa vê o rótulo. E quando a gente vê o rótulo, a gente vê o rótulo está errado, o rótulo está rasgado, conserta aqui. Então, é muito interessante isso. Eu, por fazer algumas mentorias já com alguns óticos e já ter um resultado muito forte com eles, decidi desde 2021 que eu ia criar isso, levar isso para o ramo óptico. E agora chegou a nossa vez, tá? Então, o Clube Lux é isso: aceleração de vendas, ajudar, principalmente a aceleração de vendas, ajudar vocês a criar um posicionamento único e conexões com os maiores do Brasil e um networking qualificado, tá? Imagina você poder trocar com as maiores óticas de São Paulo, com as maiores óticas do Sul, com as maiores óticas do Nordeste, com as maiores óticas de Minas Gerais e etc e tal. Então, aqui é só uma degustação do que é, a gente vai continuar postando nas redes sociais, e também, se não for seu momento, tudo bem, continua seguindo a gente vai continuar compartilhando conteúdo, tá? Mas a ideia é fazer você ver se você está pronto para destravar esse crescimento, liderar essa transformação e levar a sua ótica para o próximo nível. Porque o nível que todo mundo está, ontem era bom, amanhã não vai ser. Então a gente precisa elevar o ambiente. E o ambiente sempre vence, pessoal. Eu vou dar um depoimento rápido aqui. Eu emagreci 24 quilos de março até agora. E muitas coisas que fizeram isso acontecer foi mudança de ambiente, mudança do meu dia a dia, mudança de estratégia, sabe? Estar num ambiente que me puxasse para cima e não me puxasse para baixo. Então, o ambiente sempre vence. E se vocês aplicarem isso nos seus negócios, as pessoas que estão lá dentro, que estão apostando e acreditaram, são pessoas.
do mais alto gabarito e que já estão no nível alto e querem ir no nível mais alto ainda. E acho que lá em cima puxa todo mundo que está lá embaixo, tá? Então é isso. É uma decisão. Quem quiser conhecer mais, eu vou deixar compartilhado no link no meu Instagram, vou deixar compartilhado nos grupos, vou deixar essa apresentação lá. Vocês podem agendar uma reunião de 30 minutos comigo para entender mais como a gente poderia ajudar a entrar no negócio de vocês, a melhorar, a mentorar vocês, e tanto eu quanto os mentores convidados. De novo, tá? Esses mentores convidados, não vai ter ninguém que é professor de universidade que dá aula de inteligência artificial. Vai ter o pica da inteligência artificial da maior empresa do Brasil. É esse cara que vai vir falar. É empresário ensinando empresário. Não é professor ensinando empresário. Para eu chegar aqui e falar, por exemplo, eu estou vendo aqui, vamos lá, Paulo e Amara, estou vendo o Paulo aqui na minha tela. Ah, Paulo, você está com problema no marketing, Paulo? Ó, faz isso, contrata aqui a agência de tráfego pago, você põe R$ 5.000 e coloca aí esse anúncio e você vai gerar 200 vendas. É mentira. É mentira, não é assim. Porque se fosse assim, todo mundo fazia, todo mundo está fazendo. Não, nós vamos pegar quem que é o pica aqui do marketing digital, que tem 3 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, o que que ele faz, o que que ele fez, o que funciona. É esse cara vai vir. É quem faz, é empresário ensinando empresário, não é professorzinho ensinando empresário. Porque o professor é fácil, eu venho aqui, eu ponho uma fórmula de bolo, eu estou dos dois lados, eu estou na ótica, eu estou na distribuição, na fabricação. Gente, é fácil eu chegar para você e falar, viu? Põe essa mercadoria aqui que você vai bombar, você vai vender tudo. Tá, mas e aí? É só isso? Então é fácil. E não é. Então é empresário ensinando empresário. Quem já errou ensinando quem só quer acertar. Quem tem milhões nas costas aí de faturamento, carregando empresas gigantes, ensinando o outro empresário que quer acessar o próximo nível, tá bom? Bom, falei muito aqui. Eu vou abrir aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar no chat antes da gente finalizar? Como que eu faço para abrir aqui para todo mundo poder falar, hein? Se alguém quiser falar, não tem jeito. Essa aí não tem jeito. Pessoal, assim, primeiramente, eu queria agradecer muito Muito vocês vocês. por estarem aqui, 1h30. Espero ter sido direto ao ponto, o mais sucinto possível. É que vendas e contratação de pessoas, além de ser a nossa maior dor da ótica, é um assunto muito pesado, é um assunto que, lógico, daria 10 aulas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ler um pouquinho aqui os comentários aqui. Vamos lá. É, Eu super Pessoas amei. diferentes, Muito oportunidades de experiência, obrigada. manter uma boa equipe é fundamental, bom atendimento é conhecer o cliente, isso aí, Ricardo. O colega pode me dar o microfone, tá ok, ok, ok. Sentido total. Ainda tem quantas vagas? Pessoal, não é questão de vagas, é questão de fazer sentido. Então eu peço, perguntar aqui, Sérgio Pereira, quantas vagas ainda tem? Não é questão de quantidade de vagas, não é um negócio que vai abrir e fechar amanhã, é questão assim, a gente tem que agendar uma reunião para você entender se faz sentido e para a gente entender se o seu momento vai agregar para você, porque não é um negócio de pegar dinheiro, é um negócio de dar resultado, dar retorno, dar ROI. Tem que ter o retorno do investimento. Se a gente entender que a sua ótica ou o seu momento não é um momento que vai te dar o retorno, por mais que a gente se esforce, a gente não vai fazer isso com você. A gente vai entregar um outro tipo de conteúdo para ajudar vocês, tá? Aqui, o diferencial hoje no mercado é a estratégia. Patrícia, super preciso. Patrícia, vamos agendar uma reunião. A Mara Elza, parabéns pela atitude, obrigado. Thaís, agradecendo por compartilhar sua experiência conosco, sua trajetória inspiradora, muito obrigado, pessoal. Tudo faz sentido. Onde pega a gravação? Pessoal, a gravação eu vou tentar compartilhar depois, mas eu vou resumir isso aqui no chat GPT com os principais pontos e vou compartilhar no grupo. Quem não está no grupo, Leandro, você consegue colar o grupo aí? Se o Leandro está aí, consegue colar o grupo no chat, tá? Com certeza vai preencher muitas lacunas, parabéns pelo projeto, muito legal. Renato e Sônia, muito obrigado, meus queridos. Obrigado mesmo. Pessoal, é isso. Então, vamos encerrar. Gostaria de agradecer a todos. É isso aqui, ó, o que o Edu está falando. Profissionalizar o segmento ótico. Gente, é isso. Ó, eu vou dar o último insight aqui para finalizar mesmo. Nós estamos com quantas pessoas aqui ainda? 64, batemos 80. O ramo ótico é um ramo que ainda é muito amador. Se a gente pegar supermercado, farmácia, que são as referências que a gente tem que ter de varejo, tá? São ramos ultra profissionais, eles têm informação na ponta dos dedos, eles têm projetos nas pontas dos dedos, eles têm direcionamento na ponta dos dedos, porque eles têm sindicatos, não sindicatos, eles têm associações fortes. E se a gente parar para pensar, o ramo óptico tem uma associação muito forte que se chama biótica, e é muito legal eu esclarecer isso para vocês, que às vezes o óptico fala, pô, mas a biótica é a Associação Brasileira da Indústria Ótica. Ela não é a Associação Brasileira do Varejo Ótico. Então, ela é criada, fomentada
paga e totalmente estruturada para desenvolver a indústria ótica nacional. Ou seja, laboratórios, fabricantes de armações, lentes, etc, etc, etc. Não sei se a Sandra daqui, ela poderia falar mais. O ramo óptico, nós temos daí a biótica que está aqui nessa ponta. Na outra ponta aqui, nós temos o sindiótica de cada estado, etc., que é o sindicato das óticas, mas ele defende quem? Os trabalhadores, o sindicato defende os trabalhadores. Até fazem um brilhante trabalho em muitos lugares para tentar ajudar. Mas nesse gap aqui, ó, estão vocês. E vocês não têm ninguém. O ótico ele é solitário, por quê? O ótico não tem uma associação como a Febrafar, das farmácias, como a Associação dos Supermercadistas. Ele não tem isso aqui. E aí tem quem? Tem o Paulo, tem a Patrícia, tem o Davi, tem o Ricardo, tem a Maria Eunice, tem o Alexandre Kresen. Sozinho. Vocês estão sozinhos. E não é por. É porque a biótica não tem como. Ela ajuda alguma coisa o varejo, mas ela não tem como fazer mais porque ela não é do varejo, ela é da indústria. E o sindicato não tem como fazer mais do que ele faz. Então, isso é ruim, é péssimo, porque a gente ainda é muito amador, só que isso é uma grande oportunidade. Porque você imagina se você está aqui junto com esse cara, só que você evoluiu isso aqui, porque você foi atrás do conhecimento, de estar num grupo com melhores, de você estar numa mentoria, num ambiente que está te puxando cada vez mais para cima, e o ramo está aqui. Onde você vai? O céu é o limite. Vocês entendem? Então, é muito interessante falar isso, sabe? O ramo não tem nada, o ótico é sozinho, o ótico é solitário, a gente não tem com quem trocar. E o Clube Lux é uma proposta também de ter isso com quem trocar. E a gente trocar com os melhores, com os maiores, é muito melhor do que a gente trocar com quem está abaixo da gente. Porque a gente sempre aprende com quem sabe mais, ou com quem já fez, ou com quem é maior, né? Então é isso, pessoal. Queria dar um muito obrigado a todos, parabéns a todos por ficarem até aqui. Espero que um grãozinho de areia que vocês consigam aplicar aí nessa semana de vocês, ajude vocês a melhorarem, evoluírem, aumentar as vendas, ou a contratar melhor, ou a reter um funcionário melhor e não perder. Eu estou à disposição. Quem quiser me chamar no Instagram para bater papo, estou sempre lá. Quem tiver no grupo, a gente vai continuar compartilhando coisas, tá? E muito obrigado mesmo. Boa noite a todos. Espero que tenha feito sentido. Espero que a cabeça de vocês fique um pouquinho fritando e que vocês apliquem. E sim, quem quiser agendar reunião com a gente está à disposição. O Clube Lux é quase o preço no estagiário para vocês e vocês vão ter um apoio absurdo junto, tá bom? Um grande abraço a todos aí e boa noite, pessoal. Até mais.